Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Mon na Nuvem, o canal que descomplica a computação em nuvem para você aplicar no seu dia a dia. Se você acompanhou os vídeos anteriores, vimos que já falamos sobre estrutura na Azure, escalabilidade, segurança e entre outras coisas. Hoje vamos falar sobre armazenamento, entender na prática como proteger e otimizar tudo isso. O que é um storage account, né? Uma conta de armazenamento. Uma conta de armazenamento é um recurso extremamente fácil e flexível de você utilizar. Você pode guardar nele documentos, você pode guardar logs, você pode guardar imagens, você pode guardar backups e você pode armazenar até mesmo dados de sistemas inteiros. Mas a gente tem que entender certinho como funciona, porque existem vários tipos de objetos e várias formas de você armazenar esses objetos dentro do seu storage account, tá bom? Basicamente, existem quatro tipos diferentes de armazenamento. Existe o Blob Storage, que ele é ideal para arquivos, imagens e vídeos. O File Storage, que ele funciona como um compartilhamento de rede, então você tem ali uma pasta compartilhada e você pode acessar ela de diversas origens, né? Você tem as tabelas, que são bancos de dados simples, né? Bancos de dados relacionais, né? Então armazenados em linhas e colunas. E você tem aqui o storage, né? Que é a fila, que é útil para entregar para integração de sistemas, tá? Então, o que isso significa? Eu tenho um sistema que trabalha como fila assíncrona, por exemplo. Então, ele recebe uma solicitação e ele devolve essa solicitação assim que estiver pronto. Então aqui você pode utilizar para isso. Esse é um ponto importante, a gente vai ver mais para frente que tem outros recursos para outros tipos de fila, tá? Para fila síncrona, por exemplo, que você manda uma resposta, você manda algo e você tem que aguardar uma resposta do outro lado para o sistema dar andamento. Tem sistema que não precisa disso, que você manda e quando estiver pronto ele te devolve. Não necessariamente você precisa de uma resposta para o seu processo andar dentro ali do funcionamento da aplicação, tá bom? Então, mais ou menos são esses os quatro tipos de armazenamento que você tem ali dentro de um storage account, tá bom? E o melhor, né, que a gente também sempre comenta aqui, que você só paga pelo que usa, tá? Então isso também é muito interessante. Além disso, existem algumas camadas dentro do armazenamento, tá? Então existe a camada hot, cool e active, tá? E archive, né, no caso. O hot quente, cool é frio e archive é para você guardar esses arquivos, né? Então, o que que significa isso? O custo ele é diferente entre as camadas, tá? Então tem um que é mais caro, tem um que é mais barato, mas o principal que a gente tem que entender aqui é a forma de usar elas, tá? Então, quando que eu vou usar o hot? Quando os dados eles são usados no dia a dia. Então, aplicativo que são ativos, que sempre as pessoas estão acessando os dados, estão fazendo upload de arquivos, estão fazendo download de arquivos. Então, nesse tipo de situação, é ideal que você use a camada hot. A camada cool você vai utilizar quando os dados eles são acessados às vezes, mas ainda assim são acessados. Por exemplo, uma vez por mês eu preciso acessar, eu preciso abrir a aplicação e fazer o download de um arquivo. Então, eu posso ter essa camada cool. E o archive é quando você vai arquivar dados para algum histórico, tá? Então, tem alguma política que exige que eu guarde os dados por 365 dias. Eu não preciso manter eles no hot ou no cool, eu posso manter eles no archive e quando eu for acessar eles, esse acesso vai ser mais lento, mas são acessos que eu não preciso fazer com frequência, tá bom? Então, essas são as camadas.
Mais um ponto interessante dentro do Storage Account é a questão dos tipos que existem, tá? Então existe o tipo LRS, que é a redundância local, ZRS, que é a redundância por zona, o GRS, que é a redundância geográfica, e o GZRS, que é a redundância geográfica e por zona. Então, esses quatro tipos, eles também são muito utilizados, né? Eles obrigatoriamente você vai ter que utilizar um deles, e é ideal vocês entenderem quando utilizar cada um, tá? E também tudo conforme você utiliza, você paga ou mais ou menos, assim como as camadas, tá? Então, LRS é a redundância local. Então, o que que significa? O seu storage ele está armazenado dentro de algum lugar, tá bom? Com a computação em nuvem, você não sabe exatamente aonde é isso. Você até sabe a região, mas você não sabe qual o data center, mas obviamente tem um data center físico, tá? Para poder armazenar isso. Então, se o seu disco falhar fisicamente ali dentro daquele data center, você tem um outro disco ali com os seus dados replicados, tá? Então, essa é a redundância local. A redundância por zona se todo o meu data center, então meu data center da rua X falhou, eu tenho um data center na rua Y com meus dados replicados, tá? Então essa é a redundância por zona. A redundância geográfica é toda a minha região ficou fora, então todo o Brasil ficou fora. Eu tenho meus dados replicados nos Estados Unidos, por exemplo, tá bom? Então, e o último além da minha região principal falhar, a minha região que meus dados está replicado também falhar. E ele vai estar replicado numa outra região, dessa região já nessa região de backup. Tá? Então, essa é a redundância mais extrema que existe. Então, existem esses quatro tipos, é, existem esses quatro tipos de redundância dentro ali do Storage Account. Agora vamos ver na prática aqui como criar um armazenamento. Tá? Então existe aqui o recurso conta de armazenamento, né? Se não tiver, você pode clicar no criar um recurso aqui e procurar por esse nome ou Storage Account, dependendo de como o seu Azure esteja configurado em português ou em inglês. Aqui tem o criar. Eu estou muito acostumado a utilizar em inglês, então algumas nomenclaturas eu sempre falo aqui em inglês por conta do trabalho mesmo, né? Mas eu vou tentando fazer esse deparo aí para vocês. Grupo de recursos, eu vou selecionar o meu grupo de recursos que eu já tinha criado. Nome da conta de armazenamento, eu vou colocar um nome aqui, Laboratório Lab 1510, que é dos dias de hoje. Esse nome aqui ele precisa ser único, tá? E aqui ele já está dizendo que não pode ter letras maiúsculas, então vou botar aqui um minúsculo. Aqui eu vou escolher a minha região, eu vou colocar aqui no Brasil. Cadê o Brasil South? Tá aqui. E o tipo de armazenamento aqui eu vou escolher se eu quero um blob ou um data lake, se eu quero um de arquivos de arquivos do Azure, ou se eu quero outros que é a tabela e filas, tá? Quando eu seleciono armazenamento de blob, ele automaticamente já me traz todos os tipos, tá? E o Data Lake ele é utilizado para análise de dados. Então, se eu tiver ali, por exemplo, um Synapse ele está diretamente ligado com o Data Lake, que é para você poder fazer ali alguma análise de dados mais criteriosas, tá bom? No meu caso aqui eu vou selecionar armazenamento do Azure ou Blob. O desempenho, o Standard ou Premium, aqui ele já explica, né? Recomendado para cenários que existem baixa latência o Premium. Então, se eu precisar dos dados bem perto de onde o acesso está sendo realizado, tá? Então, por mais que eu coloque, o ideal é sempre você colocar perto de onde seus dados estão sendo acessados. Então, se eu estou acessando meu dado do Brasil, eu coloco ele na região do Brasil. Mas com esse Premium aqui, a latência fica ainda menor. Então, você consegue acessar ainda mais rápido. A redundância, que é o tipo de redundância, né, que a gente comentou. Então, LRS é uma redundância local.
GRS é uma redundância geográfica, né? Então, se falhar o meu data center 1 replica para o meu data center 2. O LRS é se falhar dentro do mesmo data center. O ZRS é se falhar toda a minha região, ele tem numa segunda região. Então, é mais ou menos isso. Avançado, aqui é a parte de segurança, tá? Isso aqui é importante para vocês verem aqui. Armazenamento, a camada que eu comentei também, então quente, frio, e aqui é o archive, né? Eu vou deixar aqui no quente, que é para a gente poder acessar um arquivo que a gente subir. Habilitar namespace hierárquico, isso é quando eu crio vários containers um dentro do outro. Isso aqui me ajuda a poder acessar isso utilizando a URL. A versão do TSL aqui eu vou deixar nessa 1.2, e essas outras configurações aqui eu também vou deixar no padrão. Eu vou permitir aqui o acesso anônimo, tá? Para a gente poder conseguir acessar aqui o nosso blob depois de criado. A rede, isso aqui é muito importante, pessoal, que é o pilar de segurança. A gente pode manter o rede pública ativa, eu vou deixar assim para a gente poder acessar, mas a gente pode também habilitar private endpoint. Então isso é importante para, por exemplo, eu só quero que a minha aplicação acesse o meu storage. Então a minha aplicação está publicada no web app. Eu posso garantir que só o web app acesse meu storage, que o usuário final não consiga acessar direto o storage. Para acessar o storage, ele tem que acessar a aplicação, e a partir da aplicação, não sei, eu tenho ali um upload de arquivos, por exemplo. Então isso aqui é muito importante. Eu também posso restringir a IP específica. Então, eu só quero que o meu IP acesse aquele container. Eu também posso fazer essa restrição, mas isso aqui são configurações que a gente pode trocar depois, tá? Tem algumas configurações, como a configuração de Premium Standard aqui, que você não consegue mudar depois, mas tem algumas que você consegue mudar depois, tá bom? Proteção de dados aqui é, por exemplo, se eu excluir um arquivo, quanto tempo ele fica guardado. Então aqui 7 dias, tá? Então aqui é mais ou menos sobre isso. Criptografia, eu vou manter a criptografia padrão da Microsoft, mas eu posso gerenciar as chaves aqui de outras formas, utilizando, por exemplo, o meu key vault, né? Aqui nesse caso aqui, se eu selecionar dessa forma aqui, ele pede para que eu selecione ali uma chave do key vault. Aqui são as tags, eu não vou colocar nada e vou para o examinar e criar, tá? O examinar e criar, ele vai validar se está tudo direitinho, e depois ele vai fazer aqui a criação do meu storage. Já examinou, eu vou dar um criar, e assim que finalizar a criação eu volto aqui para poder mostrar para vocês. Certo, pessoal, aqui o storage foi criado, né? Vocês podem ver que a implementação foi concluída com sucesso. Eu vou clicar no ir para o recurso, tá? Aqui na primeira página eu tenho um pouquinho das configurações que eu selecionei, tá? Então eu selecionei um Storage Account V2 padrão, eu selecionei Standard, eu selecionei a minha região Brasil South e a região secundária, no caso é South Central US, por conta do tipo de replicação, tá? Esse tipo de replicação eu consigo trocar aqui depois do storage já criado, tá? Além de outras configurações. Por exemplo, aqui em configurações eu consigo, se eu quiser desabilitar o acesso anônimo, eu consigo aqui mudar a versão do TSL, eu consigo mudar aqui a camada, né, do meu storage de cool de hot para cool, por exemplo, ou para archive, né? Então eu tenho essas opções aqui. Aqui eu posso atualizar ele para um data lake, como eu comentei, o data lake é para análise de dados e armazenamento de grandes dados, né? Na segurança aqui eu posso mexer nas questões que eu comentei para vocês de private endpoint, por exemplo, para permitir o acesso somente a alguma rede específica aqui do meu Azure. Então pode ser a rede que meu web app ou meu Kubernetes esteja. Aqui eu posso gerenciar a quem vai acessar, né? Então desabilitado habilitado para todas as redes, ou habilitado para rede específica, que eu posso, por exemplo, selecionar o meu IP, tá? Então vou mostrar isso aqui para vocês
na prática. E uma outra coisa que eu posso mudar também é o tipo de replicação, tá? Então isso é importante. Aqui eu estou no RAGRS. Se eu quiser mudar essa redundância, é só eu vir em gerenciamento de dados e eu posso mudar isso aqui dentro, tá bom? Então aqui eu tenho até um mapinha de como que está a minha redundância, mas eu posso também mudar isso aqui depois de já criado, tá bom? Então você tem essas opções. Falando aqui dos tipos de armazenamento, a gente tem um container, né, que eu comentei que é para armazenar arquivos, né? É, então aqui tem essa opção. A gente tem o file share, que é compartilhamento de arquivos, o filas e o tables, tá? Eu vou criar aqui um container para vocês verem como é simples, tá? Então aqui eu posso adicionar um container. Eu posso selecionar aqui o acesso, ao invés de eu deixar sem acesso anônimo, eu vou colocar blob, acesso anônimo somente para os blobs, né, acesso de leitura. Aqui eu vou colocar o nome de teste, ele deve ser sempre com letra minúscula, né? E eu vou dar um criar aqui, tá? Isso aqui é importante para você dividir, organizar, né, o seu container. Então, eu tenho uma pasta para arquivos de upload de imagem, eu tenho uma pasta para arquivos de upload de vídeo. Então, é importante os containers para você poder fazer essa divisão. E aqui dentro do meu container eu consigo subir um arquivo. Então, por exemplo, eu clico em carregar, eu posso procurar um arquivo aqui no meu computador, tá? Então aqui eu tenho aqui a pasta aqui do meu canal, vou subir uma logo aqui, vai carregar aqui a minha logo, beleza? Um arquivo selecionado e eu posso carregar esse arquivo aqui dentro, tá? Então aqui eu já tenho o meu arquivo carregado no meu storage dentro do Azure. Vocês viram como é simples para criar e para carregar um arquivo? É óbvio que muitas vezes você vai fazer isso diretamente pela aplicação, então você não vai ver essa tela aqui, tá? Mas é dessa forma que funciona quando você precisa, por exemplo, subir uma imagem ou subir um arquivo em alguma de qualquer dessas aplicações que vocês utilizem no dia a dia. Como que eu libero esse arquivo para que alguém acesse, tá? Então, se eu vim aqui no meu logotipo, no meu logo que eu criei aqui eu tenho uma URL de acesso, tá? Com essa URL de acesso, eu consigo aqui acessar o meu arquivo. Se eu precisar liberar isso externamente para alguém, eu preciso gerar um size token, tá? O que é o size token? É o Share Access Signatures, tá? Então é assinatura de acesso compartilhada, tá? Aqui eu posso selecionar quais permissões eu quero dar para essa pessoa, então eu quero que ela só tenha acesso de leitura. Eu posso selecionar o período que essa pessoa pode ver esses arquivos, então isso aqui é interessante até para a aplicação também. Então, eu só quero que a pessoa tenha acesso a ver o arquivo que ela subiu no momento que ela está subindo, ou nos 10 minutos depois ela não vê mais, tá? E aí depois eu posso até mover isso aqui para um storage que seja de um outro tipo para eu poder economizar custo. Mudei para um archive e aí eu digo na minha aplicação que para a pessoa acessar esse arquivo novamente vai demorar um pouco mais, tá? Então aqui eu posso gerar esse size token. Aqui eu posso até permitir que algum IP específico tenha acesso a esse size token. Isso aqui é interessante, tá? Então, eu só quero que o IP da pessoa que está acessando realmente consiga ver esse arquivo. Então, consigo dizer isso aqui. E quando eu gerar esse size token, ele vai aqui me dar uma URL para eu poder acessar o meu arquivo. Então, se eu quiser compartilhar isso externamente, eu tenho que compartilhar com esse size token, senão a pessoa não consegue abrir o arquivo, tá? Então existem duas formas de você poder visualizar esses seus arquivos externamente. Você pode visualizar tanto com o size token ali gerando a URL, quanto com acesso de chave. Com acesso de chave, você precisa baixar um software da Microsoft que é o Storage Account, né? Ele tem ali um softwarezinho para você baixar, e aí você entra com o nome,
né, do seu storage, com o endpoint do seu storage aqui, ó, em pontos de extremidade. Você tem aqui todos os endpoints do seu storage, tá vendo aqui? Você acessa com eles e você acessa e depois você passa a chave e aí você consegue abrir o seu storage, tá? O nome da aplicação para passar certinho para vocês é Azure Storage Explorer, tá bom? Ele é bem simples de utilizar, como eu comentei. Você faz o download da Microsoft, passa o seu endpoint, passa a sua chave e aí você pode ter configurado direto na sua máquina ali um clientezinho para você poder fazer o upload de arquivo. Caso você não queira abrir aqui o Azure para poder fazer o upload aqui diretamente, né? Sobre o Firewall, deixa eu mostrar aqui para vocês um ponto importante. Então, se eu vim aqui na minha rede e eu habilitar o meu Firewall, por exemplo, então se eu vim aqui e habilitar o meu Firewall, deixa eu habilitar aqui para vocês verem que eu não vou conseguir acessar o meu arquivo, tá? Então aqui eu vou botar Enable, mas não vou colocar nenhuma rede e vou dar um salvar, tá? A partir do momento que eu fizer isso, salvei, e o que eu voltar aqui no meu container, ele deve estar atualizando, mas eu não deveria conseguir visualizar aqui as minhas informações do container. Lembrando que todas as modificações aqui no Azure elas podem demorar um pouquinho para para poder replicar, tá? Mas essa aqui é uma configuração importante para que você restrinja o acesso. Então, eu quero que somente tais IPs acessem o meu Azure. Eu quero que somente o DevOps, por exemplo, acesse o Azure. Então, você pode fazer essa restrição aqui dentro, tá? Deixa eu dar um F5 geral aqui para ver se ele atualiza e eu mostro para vocês que após eu habilitar o Firewall e não adicionar nenhum IP, eu não vou conseguir ali estar fazendo acesso ao meu storage. É interessante também que a Microsoft sempre atualiza aqui, né, as minhas questões de crédito. Aqui eu não estou conseguindo acessar, tá vendo? Não autorizado a executar essa operação. Por quê? Porque eu estou com as configurações de Firewall bloqueando isso. Então, se eu vim aqui na minha rede, deixa eu procurar aqui qual que é o meu IP. Meu IP, né, eu posso descobrir aqui por qualquer site, eu posso também dar um IP config ali na minha máquina para poder descobrir. Aqui eu copio o meu IP, tá? Esse carinha aqui. Eu venho aqui na minha rede, né? Que eu já estou aqui, dou um manager e depois eu venho aqui e adiciono aqui o meu IP. Na verdade ele já até tinha ali, né? Para adicionar o meu IP de maneira automática, mas não são todos os recursos que tem isso. Isso aqui é importante, ó, é permitir que outros serviços da Microsoft acessem esse recurso. Então, por mais que esteja com Firewall, outros recursos da Microsoft, se eu tiver Access Policy para eles, né, que é a permissão que a gente viu nos vídeos anteriores, vocês conseguem conectar esses recursos, tá bom? Voltando aqui no meu container, vocês vão ver que agora eu vou conseguir, né, fazer fazer esse acesso, tá? Então deixa ele carregar aqui. Hoje o portal aqui está um pouco mais lento, mas ele vai carregar aqui e eu vou mostrar para vocês que isso vai abrir, tá? Mas basicamente hoje o nosso objetivo era mostrar ali um pouquinho sobre armazenamento, né? A gente viu que ele vai muito além do guardar arquivos em si, né? Existem ali várias coisas que vocês precisam se atentar na hora de você configurar
o seu storage account, então as camadas de acesso, né? O tipo de redundância. Você tem que pensar também na segurança, né, que é essa questão aqui do Firewall que eu comentei. Então é importante que vocês, na hora de criarem um storage, não só um storage, mas todos os arquivos, vocês pensem num todo, na performance, na segurança, na escalabilidade, em como utilizar o melhor recurso para as características da sua da sua aplicação, né? Então, o vídeo de hoje eu queria mostrar isso para vocês. Aqui vocês podem ver que eu já consegui ver o meu arquivo, né? Depois que eu adicionei o meu IP lá. E no próximo vídeo a gente vai dar um passo além e a gente vai falar mais um pouquinho sobre integrações e automações dentro do Azure. Tá? Então eu vou mostrar, pretendo mostrar para vocês algumas coisas ali de aplicação dentro da VM, né? Como instalar um IS, como acessar. Então acredito que no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E é aquilo, né, pessoal? Se vocês gostaram aí do conteúdo, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem, ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, né? E é isso aí, pessoal. Tamo junto, obrigado pela participação e até o